Quinta-feira, 7 de dezembro, começando a nossa reflexão de hoje com o livro Opinião Espírita, capítulo 30, intitulado Caridade e Raciocínio. Hoje quem nos traz a lição é o Emmanuel, e ele vai falar sobre o equilíbrio dessas duas forças interiores que precisam ser domadas, precisam ser trabalhadas, precisam ser conduzidas, compreendidas e conduzidas, para que não discorra em reações angustiosas, infelizes, de emoções que nos desfavoreçam. Então hoje o tema é esse. Nós vamos falar sobre isso de maneira bem pontual, né? É bem dia a dia, bem tudo que a gente vive todo dia. Então, que é o equilíbrio, né, entre o que a gente pensa e o que a gente sente. Então, esse é o nosso tema. Enquanto a turma vai entrando, deixa eu ver minha turmíssima aqui. Leonor, querida, Robertuga, Johnny, Marcelinha Tavares, que alegria, Carlão Bertuga, Estúdio Ana, que linda, Rogério, galera, amores. Então, hoje vamos falar sobre o capítulo 30, intitulado Caridade e Raciocínio. Quem nos traz? Emmanuel. E ele vai fazer essa pontuação entre os dois polos, que é sentimento e raciocínio e intelecto. Ele chama o sentimento de caridade, porque a caridade é a expressão do amor, ela é sinônimo do amor na origem da palavra. E então a expressão do sentimento, da elevação, da sensibilidade chama caridade, né? O Emmanuel está nos trazendo nesta conotação e nós vamos seguir nela. E o raciocínio é a expressão do intelecto, da inteligência, né? Essas duas forças, se opostas, elas brigam, né? Se cada uma puxa para um lado, tem um conflito dentro de nós, tem uma briga, tem um desconforto emocional muito grande, muito grande. Deste desconforto, deste conflito, surgem doenças psíquicas, doenças físicas, né, as psicossomáticas. Então, essas duas forças precisam ser conhecidas, né, identificadas dentro de nós e conduzidas, porque aí elas são aliadas. Quando elas não brigam, elas se unem, impulsionando-nos ao crescimento, né, ao bom ânimo, à motivação, à fé. Então, esse é o tema de hoje. Alcenir, meu amor, Mônica, saudade, querida, tia Sônia, querida, amadíssima, Poli. Bom, vamos começando, porque eu acho que estamos nós. A Mari entrou. Oi, Mari. Então vamos começando. Qual a função do raciocínio? Vamos lá. Ponderar, decidir, avaliar, discernir. Então o raciocínio, ele tem essa função dentro de nós. Só que tem uma outra força dentro de nós, que o Emmanuel que está chamando caridade, que é a força do amor, a força do sentir. E qual a função do amor? cuidar, proteger, zelar,
amparar, sensibilizar. Então, olha como as duas podem brigar. Uma raciocina na exatidão, na frieza, e a outra atua no calor, no aconchego. Uma é o freio, a contenção melhor da outra, porque isoladas elas ficam extremas. E sim, amor pode ir ao extremo. Amor pode exceder em os seus limites pela falta de ponderação e de sensatez. Quer ver? Você já viu alguém que mata por amor? É amor, mas é um amor contaminado, é um amor doente. Então, sim, o amor pode exceder as barreiras ali, as paredes do bom senso, que é caracterizado pelo intelecto. Quer ver outro exemplo? Pais que mimam, pais que satisfazem todas as vontades dos filhos em nome do amor. Não estão promovendo uma atitude equilibrada, estão no desequilíbrio do amor. Então, veja bem, são duas forças. O amor vem dos nossos instintos e o intelecto vem do raciocínio construído, né, amadurecido, dilatado. O Platão fala que de todos os animais, o jovem humano é o mais difícil de ser domado. O mais difícil de ser domado, justamente por causa disso. O impulso do sentir e a força do saber. Se não tiver um controle um no outro, convergindo essas duas forças a uma edificação sensata, raciocinada, ponderada, a gente se perde. Então, vejam bem a importância desse capítulo. E não tem nada novo, né? O que o Emmanuel está nos trazendo aqui, muito possivelmente vocês conhecem, vocês já ouviram falar. Só que a doma disso, como diz Platão, é muito difícil, porque a gente está sempre em polaridades. Ou favorece um lado ou favorece o outro. Que nem aquela piada do cristão que chegou na igreja e falou: padre, hoje eu tô com tanta fé, mas tanta fé que eu nem amarrei meu burro. E aí a pergunta é: quem que vai cuidar do burro então? Quem vai cuidar do burro? Porque a sua fé não altera a condição do mundo. Eu tô com fé é algo interno, é algo que de contenção, de execução em mim e não no mundo. Então, é mais ou menos isso, a gente pula para extremidades, né? Hoje eu tô com muita fé, hoje eu tô com muita alegria, então o mundo é lindo. Alto lá, o mundo é o que é, né? Os nossos sentimentos precisam ser conduzidos para cuidar daqui de dentro e atuar com equilíbrio, discernimento, edificação, propósito, bom senso, né? Em consequência de algo que eu estou sentindo. Então, é muita coisa esse capítulo, né? É um capítulo bem corriqueiro e muito significativo. Então, o Emmanuel começa assim: todos pensamos na caridade, todos falamos em caridade. A caridade é o coração que fala. Entretanto, nas situações anormais da vida, precisa ouvir o raciocínio, a fim de que ela seja o que deve ser.
Nada fere tanto como a visão de um ente querido sob os tentáculos do câncer. O coração chora, mas se a radiografia sugere trabalho operatório, pede o raciocínio para que a cirurgia lhe revolva a carne atormentada, na supremacia da recuperação. Então, olha como ele coloca assim, em coisas simples. Quando o coração chora por algum motivo, se não existe uma ponderação intelectiva, a gente despende em quedas angustiosas. Então, o coração chora, mas a inteligência elabora. A inteligência conduz para a solução. Já viram aquelas pessoas que adoram falar em torno da dor, do problema, da angústia? Quando a gente cega na dor, a gente não faz a ponte para o raciocínio, para o lógico, para o discernimento, para convergir em solução. Então, pessoas que ficam muito presas em emoções estão ali com a ausência do raciocínio. Do raciocínio que abre caminho, que constrói estradas. Então, nada enternece mais do que abraçar um pequenino nas alegrias do lar. O coração festeja, mas se a criança brinca com fósforos, aconselha o raciocínio se lhe dê corrigenda. Então, em nome do amor, o amor não é permissivo. O amor, ele é acolhimento, ele é envolvimento, ele é aconchego, ele é zelo, ele é proteção, ele é elevação, ele é carinho, ele é o amor. Não pode dispensar a luz da razão na edificação de caminhos. Interessante, não é? Fantástico, né? Então, o raciocínio em nome da caridade não tem de certo a presunção de violentar consciência alguma, impondo-lhe freios ou drásticos que lhe objetivem o aperfeiçoamento compulsório. Olha essa frase que interessante. Oi, Fabinho! Silvana Vergalim, Débora, Nana, minha prima. Então, o raciocínio, ele não pode, essa é a força do raciocínio. O raciocínio, em nome da caridade, não pode ofuscar, prender, amarrar o amor. Deus não faz isso com a gente. Então o raciocínio, mentes sábias não podem alejar, oprimir corações sensíveis. É o que ele está falando aqui. O raciocínio em nome da caridade não tem a presunção de violentar consciências, impondo freio ou drástico que objetivem o aperfeiçoamento compulsório. Gente, Jesus nos trouxe todas as lições que a gente precisa. E teve uma passagem que o Simão Pedro falou assim: mestre, o pessoal chegou para o sermão, mas eles estão com muita fome. Então, vamos dar o pão primeiro e depois o Senhor dá o evangelho. Porque se der a lição primeiro, eles estão com fome, tadinhos. E aí Jesus falou: tá bom, Simão, você quer fazer assim? Vamos fazer assim então. E Jesus estava afastado, né, em oração, em meditação. E o pessoal saiu distribuindo os pães para a multidão que tinha vindo.
Aí passou um tempo, Simão foi até Jesus e falou: mestre, então, eu vim aqui falar pro senhor. E aí Jesus falou assim: posso ir, Simão? O pessoal já comeu? Posso ir lá então? Aí ele falou assim: sabe o que é, mestre? É que o pessoal foi todo embora. O pessoal comeu e foi embora. Ninguém esperou a lição. Aí Jesus falou assim: ah, entendi. Então tá bom, Simão, da próxima vez então a gente faz assim: primeiro a lição, depois o pão físico, né? Porque se a gente der o pão físico primeiro, a lição, o pão do coração se perde. E aí o Simão, constrangido, falou: ai, mestre, é isso então. Olha só, Jesus não sabia que isso ia acontecer? Jesus sabia, mas ele permitiu que os discípulos atuassem do jeito que eles acreditavam para gerar aprendizado. Então, essa é a lição do equilíbrio, né? A gente forma aprendizado quando a gente tem a oportunidade de ponderar, de exercer força do raciocínio e força do sentimento. Quando é imposto um raciocínio, uma inteligência impõe sobre nós, a gente tem resistência, não gera aprendizado, é prisão. E a pedagogia divina não prende, não oprime, ela liberta, ela permite a gente conduza a nossa existência errando e acertando, caindo e aprendendo com as quedas para não cair mais. Então, inteligência alguma pode oprimir o sentimento. E o amor, em nome do amor, em nome da proteção, precisa zelar com ponderação. Essas duas forças convergem no equilíbrio. E é essa a ação buscada. Caminhando para o encerramento, a misericórdia divina é paciência infatigável com os nossos multimilenários desequilíbrios. Ela não impõe nada. A providência em si não impõe, auxiliando a cada um de nós através de meios determinados, de modo que venhamos a saná-los por nós mesmos, com o remédio amargoso da experiência. Então, somos nós mesmos que, na construção em desequilíbrio, que vamos gerando equilíbrio, né? Com a queda, o aprendizado. Surge a autoridade do raciocínio, quando os nossos males saem de nós em prejuízo dos outros. Então, o raciocínio em si, em mim, o raciocínio puro em mim, ele não pode ser prisão, mas ele executa muito essa função. Quer ver? Quando a gente forma crenças e rigores sobre nós mesmos, quando a gente se condena e enfraquece diante de erros, aí o raciocínio exerce o papel de superior sobre o sentimento, comandando, oprimindo. Então, é o que ele fala aqui: surge a autoridade do raciocínio, mas aliada à força do sentimento. Sem essa aliança, sentimento e raciocínio, nós não estamos plenos, íntegros. Buscando a essência, adoro isso, né? Buscando a nossa essência, porque é na essência que está a expressão das nossas potencialidades. É na essência que está a sementinha da virtude. Então é lá que a gente precisa operar.
E lá a gente opera com a clareza das nossas forças, raciocínio e amor. Clareando a definição, comparemos a caridade com a fonte que se derrama espontânea nas entranhas da terra. A fonte pode ser volumosa ou escassa, reta ou sinuosa. Tudo depende da estrutura, do clima, do solo e das circunstâncias em que se movimente. E a fonte segue alimentando, nutrindo, fazendo florir o campo. Então, este é o papel da caridade, do amor em nossa vida. Ele floreia, ele suaviza, ele protege, ele cuida, ampara, acolhe. E a excelência da inteligência segue iluminando os caminhos, freando os impulsos, juntos formando a nossa identidade, que precisa ser percebida, ser trabalhada para nos conduzir aonde a gente quer chegar. Esse é o capítulo de hoje. Caridade e raciocínio. E que Jesus nos fortaleça nas expressões do amor, nas riquezas da inteligência. Que Jesus nos fortaleça para não incorrermos em quedas desastrosas da nossa existência, em nome de algo bom, cair e prejudicar-se e prejudicar os outros. Senhor Jesus, nosso amado e divino Mestre, agradecemos-te imensamente a oportunidade de ponderar pela manhã sobre os teus ensinamentos, fortalecendo as nossas decisões, as nossas atitudes, os nossos impulsos, para incorrer no nosso dia de maneira eficiente, saudável, equilibrada. Divino Mestre Jesus, envolva-nos a todos os nossos familiares, a turma aqui deste momento, envolva-nos, Senhor, para estarmos ligados à tua atmosfera amorosa e condutora ao longo de todo o dia. Obrigada, Senhor, e que assim seja. Que assim seja, amores. Oh, querida, eu que agradeço tanto vocês estarem aí, não desistirem de mim, não cansarem de mim. Que bom, obrigada. Um super beijo, amo vocês, amo muito. E até amanhã. Tchau, turmíssima.